Muita gente compra produtos em sites estrangeiros. E mesmo com o dólar nas alturas, eles são muito chamativos para os brasileiros. Apesar de vendidos com frete grátis, a maioria é taxado quando chega no país. E muitas vezes essa taxa acaba custando mais que o próprio produto. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no jornal Band News, segunda edição, o doutor Paulo Fernando Monteiro, especialista em Direito Civil e Tributário. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Uma boa tarde. Boa tarde, Carol. Doutor, para a gente começar a nossa conversa, qualquer produto que o consumidor compre em site estrangeiro, quando chegar ao Brasil, vai ser taxado? Carol, é preciso fazer primeiro um apanhado geral sobre o tema que nós estamos tratando. Porque não basta falar somente sobre o valor. Inicialmente, nós tivemos a publicação do Decreto-Lei, em 1980, que estabelecia para as encomendas internacionais recebidas através de correios oficiais o valor de $100 americanos ou equivalente a qualquer outra moeda. Esse valor era considerado isento para todos os efeitos. O fato é que, algum tempo depois, ou muito tempo depois, nós já pulamos aí 19 anos na nossa história, uma portaria do Ministério da Fazenda alterou a interpretação que havia sido dada pelo Decreto-Lei em relação a quem estava envolvido nessa negociação. Então, na época do Decreto-Lei, ele muito claramente definia que o remetente estava fora da consideração para o fato de se tributar ou não essa mercadoria comprada através de encomendas internacionais. Interessava somente o destinatário da mercadoria, que teria que ser necessariamente uma pessoa física. Muito bem, a portaria do Ministério da Fazenda muda essa interpretação e passa a considerar remetente como pessoa física e destinatário como pessoa física. Isso suscitou uma dúvida muito grande na época, mas que não chamou atenção. E se continuou importando da mesma forma como se importava, só que os volumes que se importavam naquela época eram muito pequenos. Por que isso? Porque o acesso à internet naquele momento, então, era restrito. Somente a partir de 1986 que nós passamos a ter um acesso um pouco maior à internet. E crescem os sites de venda internacionais. E a partir de então, os sites de venda internacional começam a surgir para o Brasil. Ato contínuo vem uma instrução normativa da Receita Federal e que dá também uma nova interpretação ao Decreto-Lei, à portaria do Ministério da Fazenda, reduzindo o valor para $50 e reafirmando que somente remetente e pessoa física destinatária daquela mercadoria deveriam se tratar da mesma condição. Ou seja, o site remetente não poderia se tratar de uma pessoa jurídica. Teria que ser uma pessoa física para ficar na condição de isenção. Vamos pensar, Carol, num caso, raciocinar hipoteticamente sobre um caso real. O consumidor, o comprador leigo, faz uma compra em um desses sites, recebe a informação de confirmação do pagamento da compra que ele fez, ele recebe um código de rastreamento dessa compra e passa a fazer o rastreamento através do site dos Correios. E percebe, com o passar do tempo, que aquela encomenda que ele fez não chega. E pelo rastreamento, ele vai mais além. Ele percebe que aquela mercadoria, por algum motivo, ficou retida. Sim. Nesse momento, ele não pode fazer absolutamente nada, porque ele nem sabe onde é que essa mercadoria se encontra. Dias depois, ele recebe uma comunicação dos Correios para que ele vá até uma agência próxima dele e indicada naquele comunicado que ele recebeu, para tomar conhecimento de que, primeiro, a encomenda dele chegou. Segundo, ela encontra-se taxada pela Receita Federal. Só aí é que ele toma conhecimento de que aquela grande compra que ele havia feito sofreu uma incidência de impostos e ele é obrigado a pagar aquele imposto para ele ter acesso à mercadoria que ele fez. Ele vai ser taxado mesmo com o produto tendo custado menos de $50? Ele vai ser taxado, independentemente disso. Por quê? Porque a Receita, a partir de então, desse parecer normativo e dessa instrução normativa, passa a entender que as compras efetuadas junto a sites entendidos como pessoas jurídicas, como remetente, serão taxadas quando a venda se fizer à pessoa física. E passa a ser taxado. No entanto, o Decreto-Lei não fala no remetente. Ele só fala no destinatário final.
que é pessoa física. Em nenhum momento ele faz alusão à pessoa jurídica. Muito bem, esse comprador recebeu essa mercadoria, o que ele deve fazer? Qual atitude ele deve tomar? Em primeiro lugar, ele pode fazer um pedido de reconsideração para o próprio correio, que com certeza ele será negado. Qual a alternativa lhe resta? Ele terá 30 dias para recorrer à Receita Federal num recurso administrativo para ver revisto naquela taxação que ele recebeu e que ele não esperava, que ele desconhecia totalmente. 30 dias depois ele tenta obter esse recurso administrativo e lhe é negado. Via de regra, os recursos administrativos são negados. Quando muito, há uma pequena redução nessa tributação, por interesse da própria Receita e dos Correios, para que aquela mercadoria não só saia das instalações do Correio, mas que a própria Receita receba o imposto ali incidente que ela calculou daquela forma. Mesmo assim, o consumidor não concorda. Qual é a conduta que ele teria que tomar? Aquele valor, recorrer a um juizado especial federal, já que, como se trata de um valor abaixo de 20 salários mínimos via de regra, que hoje nós estaríamos falando em torno de R$16 mil, está muito abaixo disso, ele vai recorrer a um juizado especial, para o qual ele não precisa da constituição de advogado naquele momento, ele pode fazer isso por suas próprias vias, e tenta obter, pela via judicial, uma liminar que lhe permita retirar aquela mercadoria do correio naquele momento. Agora, doutor, quando chega esse produto no Brasil, são muitos os tributos que incidem sobre ele? Basicamente, nós estamos lidando com um imposto só, o imposto de importação no âmbito federal e no âmbito estadual, para cada estado que fixa a sua própria alíquota, a incidência do ICMS. E como isso é calculado? E como isso é calculado? O cálculo é feito com a incidência do valor da importação, do valor do imposto de importação, mais frete, mais outras despesas que porventura o comprador tenha tido, e o ICMS é aplicado sobre o total encontrado. Então, para a gente ter uma ideia, o consumidor que quer adquirir um produto num site estrangeiro, ele incide um percentual de quanto sobre o valor daquele produto? Nós estamos falando, se fosse São Paulo, nós estaríamos falando em algo como 60% do imposto de importação, por um regime de tributação simplificado, já que essa importação é considerada simplificada porque é feita através de um correio oficial, e mais a incidência do ICMS. Então nós estaríamos falando, resultado final, São Paulo, 18%, incidente sobre 60%. Esses são alguns cálculos que a gente precisaria fazer. 18 sobre 60, nós estamos falando em algo mais como 10, alguma coisa por cento, mais 60, mais 18. Perto de 90% ele vai pagar. Isso se a Receita Federal não considerar fraudulenta aquela aquisição. Pois é, porque é um valor que está na nota fiscal. Isso. A Receita ela pode contestar esse valor? Pode, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque ela tem alguns paralelos em relação aos preços praticados. Então, através da similaridade de produtos, ela pode atribuir um outro valor, que poderá ser contestado, como eu falei, através de um recurso junto a um juizado especial federal. Mas, via de regra, o consumidor não está preparado para isso. E mais, mesmo que ele consiga colocar uma liminar num juizado especial, por seus próprios meios, ele não tem condição de acompanhamento daquela liminar. Porque hoje, infelizmente, os juizados especiais também se tornaram uma justiça comum, concorre tanto quanto. A mesma demora, se não maior, as mesmas dificuldades de acesso, se não maiores, maiormente para o leigo, que não tem habilitação profissional para tanto. Agora, doutor, para a gente encerrar, o senhor que acompanha o dia a dia desses produtos que chegam e são tributados aqui no país, houve um aumento nessa fiscalização? A gente pode perceber isso porque a arrecadação do governo federal e estadual caiu. Com base nisso, a fiscalização aumentou? Há sem dúvida nenhuma, uma crise econômica grave, de cunho gravíssimo no nosso país, aliada a uma crise de ordem moral.
E cresceu muito a movimentação nos Correios dessas encomendas internacionais. Nós estamos falando de algo em torno de 1.700.000, beirando os 2 milhões de encomendas. Até porque os impostos aqui no Brasil aumentaram, né, doutor? Sem dúvida. Houve uma majoração das alíquotas para os impostos de importação. Mas a União, interessada no aumento de arrecadação e olhando para esse mercado com olhos para alcançar, provavelmente, um incremento da sua arrecadação, fez o quê? Passou a reter por amostragem, e logo o regime a ser adotado será da totalidade de encomendas internacionais recebidas, porque o Brasil é signatário com os demais correios oficiais internacionais de troca de informação. Então, previamente, o Correio Brasileiro vai tomar conhecimento daquilo que está chegando, vai emitir previamente a guia, já tributando o comprador, e previamente vai enviar para o comprador para que ele recolha aquele imposto e possa ter acesso à sua mercadoria. Doutor Paulo Fernando Monteiro, muito obrigada pelos esclarecimentos e, claro, sempre deixar esse alerta para o consumidor que ao fazer uma compra no site estrangeiro é sempre bom levar em consideração esses tributos que vão incidir sobre a mercadoria, né? Sem dúvida, Carol. Esse é um ponto fundamental. Muito obrigada pela sua presença. E nós que agradecemos. Obrigado.